Eu queria, nesta manhã, pensar um pouco mais sobre a bênção de podermos ser não apenas o fim das bênçãos de Deus ou o objetivo delas, mas também pensar como nós podemos ser o meio de bênçãos para outras pessoas. Nós estamos vivendo um tempo quando as pessoas estão sofrendo sofrimentos ainda desconhecidos até o início deste período de quarentena. E o que nós estamos vendo nas pessoas é muita carência. Eu tenho conversado com pessoas, eu tenho encontrado pessoas quando preciso ir a locais públicos, sempre devidamente paramentado com os cuidados, e tenho visto no semblante das pessoas, e tenho percebido por suas palavras, uma carência de socorro, uma carência de atenção, de ajuda. Pessoas carentes, inclusive de amigos, porque muitas pessoas neste tempo têm vivenciado esta solidão. Quem nunca soube o que é solidão, abandono, quem nunca soube o que é desamparo, está sofrendo por isto agora. Nós estamos tendo de entender o sentido de algumas frases como proximidade tão distante, carências proibidas, amizades reprimidas, abraços e afetos virtuais. Estas frases nem eram conhecidas há pouco tempo. E uma questão muito séria neste contexto é que estas coisas estão acontecendo com pessoas. Sim, eu me refiro ao fato de que é bem diferente nós olharmos para uma multidão, olharmos para o rosto, para a face de uma pessoa. Porque quando olhamos para alguém hoje, nós estamos vendo em muitas pessoas como os seus corações estão sangrando. A sua alma está completamente desprovida de paz. O que nós estamos vendo hoje em nossa sociedade é gente amedrontada, ansiosa, apavorada, por causa da indefinição da situação que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de desesperança. Fome, ansiedade, angústia, medo, são coisas bem diferentes de crise política e econômica, de prejuízos financeiros. Estes sentimentos, eles são diferentes de uma queda na bolsa de valores. Sim, eu estou me referindo ao fato de que instituições, organizações, empresas não sofrem, não sentem, não morrem. E nós precisamos, neste tempo, olhar com mais atenção para pessoas. E nós, cristãos, precisamos nos questionar sobre isto, como conviver com estas coisas, como nós podemos enfrentar a situação de sofrimento do próximo, como entender melhor o que cada um de nós, filho de Deus, pode fazer. A primeira coisa que eu tenho considerado e tenho conversado com muitos irmãos é que cada pessoa salva pela graça de Cristo precisa saber diante de Deus qual é o seu lugar, o seu papel neste tempo diante das pessoas que estão sofrendo. Como Deus pode usar o nosso conhecimento, os nossos relacionamentos, os nossos talentos como bênçãos para os sofredores. É sobre isto que eu gostaria de pensar nesta manhã. Eu quero fazer isto olhando para um exemplo bíblico notável que temos de uma mulher. Como esta mulher mostrou compreensão, generosidade e bravura
diante de uma outra mulher que estava numa situação de profundo sofrimento. E esta história está narrada no livro de Ruth e trata exatamente de Ruth e sua sogra Noemi. A história começa com a mudança de uma família de Belém de Judá para Moabe. E esta mudança foi motivada por causa de uma fome generalizada naquela região. A fome que fez com que aquele chefe de família decidisse se mudar para um outro lugar, onde poderia haver melhores condições de vida. Meu irmão, minha irmã, sempre que houver uma dificuldade, sempre que houver uma situação adversa, eu quero que você se lembre sempre disto, que Deus tem uma alternativa correta, Deus tem uma saída adequada para esta situação. Ele pode não impedir que situações ruins nos aconteçam, mas Ele nunca deixará de dar a orientação sobre como lidar com isto. Por isto, uma frase que eu tenho dito muito, falei muitas vezes no púlpito desta igreja, aqui, e uma vez ou outra em nossos cultos online: ande sempre perto de Deus, seja íntimo dEle, para que você entenda qual a orientação que Ele estará te dando, quando você estiver vivendo momentos de dificuldades. Deus não grita, e vão ouvi-lo aqueles que estiverem perto dele. Especialmente neste tempo, seja uma pessoa mais atenciosa à direção de Deus, para que, apesar das situações aflitivas, o teu coração permaneça em paz. Deus muitas vezes não impede que nós vivenciemos situações difíceis, porque as situações assim, elas também são reveladoras. As dificuldades revelam a fragilidade ou a força que há dentro de cada um de nós, se é o pessimismo ou é a determinação que está dominando, se é o desânimo ou a coragem que está prevalecendo. Se nós estamos vivendo pela fé ou estamos sendo vítimas das circunstâncias. Deus nos permite viver momentos de crise muitas vezes para vermos o que há dentro de nós. Sim, há mistérios em nosso caráter que apenas tempos difíceis revelam, e muitas vezes é ali que Deus deseja trabalhar em nosso íntimo. Eu posso citar um exemplo simples disto. Quando o povo israelita estava sendo desafiado pelos filisteus, e um dos soldados daquele exército, um gigante Golias, estava desacatando o povo de Israel. Ali ficou claro, naquela situação de aflição, de conflito, ficou clara para todos a incredulidade e a covardia dos soldados israelitas. Mas foi esta situação que revelou a confiança em Deus e a coragem daquele pequeno homem chamado Davi. O esperado não aconteceu e o improvável ocorreu, porque ninguém poderia esperar que aquele pastor de ovelhas pudesse ser o vencedor naquela batalha. Voltando à família que se mudou de Belém de Judá para Moabe, ela era formada pelo casal Elimeleque e Noemi e pelos seus 2 filhos já jovens. E quando eles chegaram no seu destino, em Moabe, ali eles se estabeleceram. Mas quando tudo parecia que estava tão bem, ou pelo menos se encaminhando para isto, algo desastroso aconteceu. Elimeleque morreu. O marido, o pai, veio a falecer, e já não bastava Noemi estar distante da sua pátria, agora ela está numa terra distante e viúva.
Eu quero fazer um parêntese aqui para dizer que o erro de muitas pessoas é se prepararem apenas para o melhor emprego, para a melhor condição física, para dias melhores, sem considerarem que o mal também existe, o pior também é real, e ele pode acontecer a qualquer momento. É preciso prestarmos atenção ao que diz a Bíblia, que a nossa sociedade, ela está dominada por gente corrupta e perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. O Salmo 1 diz que nós estamos rodeados de conselheiros ímpios. Também a Bíblia diz que nos últimos dias seria crescente o número de pessoas que tornariam os dias difíceis. Paulo fala isto na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Pois seriam pessoas dominadas, e eu leio a palavra do Senhor que diz, pelo amor a si mesmos, pela avareza, pela soberba, pela ingratidão, pela crueldade, pela insolência, pela presunção e outras deficiências morais. Estas pessoas estão à nossa volta, e a primeira oportunidade que têm, elas podem piorar aquilo que já é ruim, ou tornar ruim aquilo que estava sendo bom. Eu já aconselhei pessoas profundamente angustiadas, e no aconselhamento percebi que o problema delas não era o que elas estavam vivenciando, mas era o fato de elas nunca terem imaginado que aquilo que estava acontecendo um dia aconteceria. Não estavam preparadas para o pior, alma despreparada para situações difíceis. Ah, meu irmão, minha irmã, o diabo não tolera, ele não suporta o fato de uma pessoa estar feliz e regozijante. Ele não tolera um casamento sólido e estável. Ele não suporta uma família unida e harmoniosa, nem uma igreja coesa e crescente. E o que ele puder fazer para arruinar estas coisas boas, obras de Deus, ele o fará. Não estou dizendo que tudo o que de ruim acontece na nossa vida ou na sociedade é obra do inimigo. Não é isto. Mas o que eu estou afirmando é que o inimigo não perderá uma única oportunidade para tentar arruinar a nossa vida. Mas voltando à história da família, depois que aquela mãe, Noemi, estava já se recuperando do seu trauma de ter perdido o seu marido. Um tempo depois, os seus 2 filhos se casam com 2 moabitas. E o que estava sendo ruim no coração daquela mãe pode ter sido amenizado com o casamento dos seus filhos com 2 boas jovens distintas, e o texto bíblico nos permite inferir isto. Noras abençoadoras que Noemi teve. Mas aquilo que tinha sido ruim quando ela perdeu o seu esposo se repetiu de uma maneira possivelmente ainda pior, porque os seus 2 filhos também faleceram. É inimaginável para quem nunca passou por uma situação como esta, saber avaliar o sofrimento daquela mulher. Noemi disse o que está registrado no capítulo 1, versículo 13 do livro de Ruth: a minha alma está profundamente amargurada, angústia insuportável. Muitas experiências duras de nossa vida não tiram a nossa vida, mas tiram muita coisa que a nossa vida permitiu-nos conquistar. E agora estava ali Noemi, aquela mulher em terra estranha, viúva e também sem os seus 2 filhos. Bom, este é o retrato de muitas pessoas nos tempos de hoje.
Uma pessoa completamente dominada pelo desânimo, desestruturada em sua vida social e completamente dependente do que outras pessoas pudessem lhe fazer. Porém, aquela mulher teve conhecimento de que lá na sua terra, em Judá, havia cessado a seca e a fome. E ela então desejou voltar para a sua terra natal. E ela foi se despedir das suas 2 noras. E aconteceu algo extraordinário. E aqui, irmãos, começa uma outra face desta história. Uma das suas noras, chamada Orfa, diante do conselho de Noemi, a sua sogra, de que ela voltasse para a casa dos seus pais e recomeçasse a construção da sua vida, possivelmente com um novo casamento. Ela pensou em si, pensou em seu futuro, ela se despediu em lágrimas das 2 e voltou para a casa dos seus pais. Ela foi sensata, ela foi coerente com as suas condições pessoais e sociais. Mas a outra nora, chamada Ruth, ela tomou uma decisão diferente. Ela tomou a decisão de acompanhar a sua sogra em seu retorno para Belém de Judá. Curiosamente, o nome Ruth significa amiga, companheira na língua hebraica. E assim foi ela com a sua nora, a parceira inseparável. Diante da insistência de Noemi, a sua sogra, de que ela permanecesse em sua terra, que ela voltasse para a casa dos seus pais, que ela também reconstruísse a sua vida ali, ela fez uma declaração extraordinária que temos na Bíblia, uma declaração notável e profunda, quando ela disse à sua sogra: eu não te abandonarei, eu não deixarei de te acompanhar. Daqui para frente, aonde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ali também ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que é muito notável neste episódio? É que Noemi não tinha nada a oferecer a Ruth. Ela era uma mulher angustiada, sem esperança, voltando para a sua terra, para recomeçar a sua vida sem saber exatamente como. Ruth, então, não poderia ter esperado nada de Noemi. Mas esta declaração feita de sua comunhão com ela, teve então outros motivos. E qual seria a motivação de Ruth para querer acompanhar a sua sogra Noemi? Para ela passar a ser lá em Belém de Judá a pessoa estrangeira. Eu penso em 2 razões que levaram Ruth a fazer esta declaração. A primeira razão foi a gratidão. Ruth deve ter sido muito feliz no seu casamento com o filho de Noemi. A mãe havia criado aquele menino com educação, com um espírito amoroso e gentil. Então, grata no seu coração pelo investimento que Noemi havia feito no seu filho, Ruth desejou acompanhá-la. Sim, meus irmãos, quando nós pensamos nesta condição, nós avaliamos que pessoas felizes sempre valorizam a gratidão. Possivelmente ela também foi grata porque Noemi foi uma sogra preciosa, sensata, agradável, e para Ruth valeria a pena passar o resto da sua vida ao lado de uma pessoa assim. Então a gratidão a motivou a isto. Mas a segunda razão que eu entendo que motivou Ruth a querer acompanhar Noemi foi a sua misericórdia. E isto que estamos olhando neste texto, eu penso que Ruth olhou para a sua situação,
tão jovem e já viúva. Mas ela olhou para a sua sogra e viu que o sofrimento dela era maior que o sofrimento que ela estava passando. E ela não quis abandoná-la. E ela desejou, naquela circunstância, não ser injusta e deixar que a sua sogra voltasse sozinha para casa. Ruth não quis desamparar quem estava sofrendo profundamente. Eu disse no início desta pregação que este é um tempo quando tem crescido o número de pessoas carentes de atenção, de ajuda, de cuidado, de socorro e de amigos. O abandono, a solidão, o maltrato estão fazendo sangrar a alma de muita gente, enquanto a fome e a ansiedade se alastram. Porém, queridos irmãos, neste meio onde existe tanta apreensão e ansiedade, eu sei, há pessoas fortes, há pessoas capazes de se levantar e ser meio de graça para pessoas assim. Pessoas sábias e capazes de fazer o que é necessário e o que é certo. Pessoas sensíveis ao sofrimento do outro, como foi Ruth. Meu irmão, minha irmã, Deus pode querer usar você no ministério Ruth. Acabei de criar este ministério aqui, para ser um meio de consolo e estímulo para os desesperados. Olhe à sua volta, meu irmão, e não espere Deus falar o que as evidências já estão dizendo. Não peça a Deus para pôr no teu coração o que já está diante dos teus olhos. Cada um de nós tem, sim, por menor que seja, a oportunidade de servir alguém, de ser uma Ruth para as Noemis que estão à nossa volta. Sim, como neste tempo estão sendo necessárias pessoas que olhem com compaixão para o próximo, que se empenhem em ser meios de misericórdia de Deus, que se esforcem para minimizar a dor do próximo. Nós estamos, vou repetir isto, cercados de Noemis. E Deus está olhando para nós e perguntando: onde estão as Ruths? Ruth renunciou à sua terra, renunciou à volta para a sua família, para ser a força que Noemi estava precisando, para ser o amparo, para ser o esteio. E se Noemi, em meio às suas lágrimas, dissesse: Deus, onde estás no meio deste meu sofrimento? A resposta dele possivelmente seria: eu estou na companhia e nos atos generosos de Ruth. Há muitas coisas que Deus põe em tuas mãos, meus irmãos, que Deus coloca em teu coração, com o que Ele te habilita, coisas que não são para você, mas que são para outros, que passam pela tua vida. É a maneira como Deus abençoa outros através de você. Mas ainda que Noemi não tivesse nada a oferecer a Ruth, Deus tinha. E este é o terceiro ponto de nossa meditação. Eu quero dizer com muita convicção e com muito carinho para você: quem age com amor para com o próximo, quem age com bondade, com honestidade, com fidelidade, será recompensado pelo Senhor. Não há uma única pessoa neste mundo, e eu não estou me referindo exclusivamente a pessoas cristãs. Qualquer ser humano que olha para o seu próximo como um alvo do seu ato de misericórdia, Deus contemplará isto. No Salmo 58, verso 11, está escrito: realmente há uma recompensa para o justo, pois há um Deus que julga na terra. O amor sempre compensa, o amor sempre recompensa.
Muitas bênçãos que recebemos dos céus são dádivas generosas de Deus. Muita coisa que Deus faz por nós, faz porque Ele nos ama e Ele faz para honrar as suas promessas. Mas há muitas outras bênçãos que recebemos de Deus que são recompensas às nossas obras. E eu quero firmar isto na palavra de Deus, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto e não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz: servo bom e fiel, palavra que o Senhor dirá no dia do juízo, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no paraíso do teu Deus. E ainda Mateus capítulo 6, versículo 4, que diz: preste a tua ajuda em segredo, e o teu Pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. Estes são textos que ensinam que a generosidade vale a pena. E para Ruth, a sua generosidade valeu a pena. Quando ela chegou junto com a sua sogra Noemi em Judá, onde agora ela era uma estrangeira e desconhecida, o texto bíblico nos conta esta história maravilhosa de que ela se casou com um homem rico e influente chamado Boaz. Porque ela fez aquilo que foi agradável aos olhos de Deus. Deus honrou a sua fidelidade e a sua bondade. O melhor que ela desejou e fez por sua sogra, Deus fez por ela. Deus sempre colocará alguém especial na vida de quem é especial. Observem o que está no texto bíblico de Ruth, capítulo 2, versos 10 a 12. Como começou e como se concretizou o romance entre Ruth e Boaz. Diz o texto: Ruth se inclinou e, prostrada com o rosto em terra, exclamou a Boaz: por que te agradaste de mim, a ponto de se importar comigo, uma estrangeira? Percebam, a pergunta de Ruth foi: não seria normal eu esperar que você, um homem tão bem-sucedido, desse atenção a uma mulher estrangeira e desconhecida aqui? O que te levou a olhar para mim de maneira diferente? E observem a resposta de Boaz. Ele disse: contaram-me tudo o que você tem feito por tua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou o teu pai, a tua mãe, a tua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar o refúgio. Que história linda, irmãos. Que declaração fantástica deste homem Boaz. O que atraiu Boaz até Ruth foi o caráter dela, foi a sua lealdade, foi a sua dignidade. Ele não falou de trabalho, ele não falou de dotes pessoais, ele não falou de qualidades outras. Ele disse: eu observei o teu caráter e isto me impressionou. Deus usou aquele homem bem-sucedido para ser o prêmio, a recompensa para uma mulher justa, misericordiosa e bem-intencionada. Deixa eu repetir isto, meu irmão, minha irmã. Você deve olhar para o ambiente onde você tem estado. E se você tiver o coração assim também, atencioso aos sofredores, tenha certeza de que Deus estará contemplando isto. E no tempo certo e da maneira melhor, Ele recompensará a você. Lembre-se que Boaz era filho de Raabe. Raabe, aquela mulher que escondeu os espias quando eles foram
conhecer Canaã e levar o relatório do que eles viram até onde estava o povo de Israel no deserto. Raabe era mãe. Eu quero dizer com isto que Deus é pródigo, Deus é copioso em suas bênçãos. Quando se casou com Ruth, Boaz e Ruth se tornaram os pais de Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Então Ruth veio a ser bisavó do rei Davi. Ela foi a número 30 na ascendência da pessoa de Cristo Jesus em suas gerações. Eu quero nesta manhã dizer a você, encerrando esta minha pregação, vale a pena nós termos olhares também para fora e não apenas para nós mesmos. Vale a pena nós sermos dirigidos pelo Senhor para contemplar aqueles que estão à nossa frente, não como um problema, mas como uma oportunidade. Vale a pena nós entendermos quando Deus está colocando diante de nós pessoas com as suas dificuldades para desenvolver em nós a paz, o amor, para desenvolver em nós a generosidade, para nos levar a compreender que o amor que Jesus teve por nós, quando Ele veio até esta terra, uma terra estranha para Ele, como um ser divino, mas veio aqui para demonstrar misericórdia, graça e amor por nós. E por isto, diz a Bíblia, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está sobre todo nome, o nome diante de quem todos se dobrarão um dia. Observe isto, meu querido irmão, minha querida irmã, e não apenas ore, mas também haja. Não apenas interceda, mas também abra os olhos e faça aquilo que o Senhor colocar em teu coração, porque muitas coisas Deus tem para você como recompensa pelas tuas ações generosas. Que Deus nos abençoe a todos. Eu desejo muito que esta seja uma semana abençoadora para você. Nunca se esqueça que Deus conhece você melhor do que você se conhece. Deus sabe sobre você muito mais do que o que você sabe. Então, Ele nos abençoa dentro desta sua visão ampla, deste conhecimento pleno que Ele tem da nossa vida. Por isto, a Bíblia nos aconselha a sermos sempre gratos a Ele. Convido você à oração final. Pai, mais uma vez, eu te peço que a Tua palavra seja eficaz na mente e no coração de cada um de nós. Que bom podermos ter tantas pessoas que têm assistido aos nossos cultos e que nesta hora, Pai, estão com o coração inflamado pelos cânticos, pela comunhão, pela meditação da Tua palavra. Completa isto em nós, Pai, para louvor e glória do Teu nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós para sempre. Amém.